Quando olhamos para trás e relembramos momentos em que Deus transformou nosso choro em riso, é impossível não nos emocionar. Há memórias que carregam o sabor de um milagre, de uma restauração inesperada, de uma porta que se abriu quando tudo parecia perdido. O Salmo 126 fala exatamente sobre esse tempo em que a tristeza foi virada em alegria, quando o povo de Deus, que antes chorava, agora colhia com júbilo. Mas talvez você que me escuta agora esteja no momento da semente e não da colheita. Talvez ainda esteja com lágrimas nos olhos, clamando por um tempo de restauração, ansiando por um recomeço, e é por isso que essa mensagem é tão poderosa, porque ela nos lembra que o mesmo Deus que restaurou a sorte de Sião é o mesmo que ainda hoje restaura vidas, cura corações, transforma histórias. Antes de continuarmos, quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você tem buscado consolo, força e direção em meio às tempestades da vida, inscreva-se agora mesmo no canal O Refúgio do Altíssimo. Aqui você encontra palavras que edificam, orações que renovam e uma comunidade que caminha junto na fé. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para receber todas as nossas mensagens. Agora respire fundo, acalme a sua mente e permita que essa palavra penetre o mais profundo da sua alma. Vamos juntos mergulhar no Salmo 126, um cântico de restauração, esperança e fidelidade divina. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará, com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor Deus da restauração, da fidelidade e da esperança, hoje nos colocamos diante de Ti, com os olhos voltados para a Tua palavra, que não mente, não falha e nunca volta vazia. O Salmo 126 nos lembra que Tu és especialista em transformar lágrimas em colheitas, em trocar o deserto pela chuva, o silêncio pela canção de júbilo. Tu conheces, Senhor, cada coração que agora se une a essa oração. Conheces as sementes lançadas em meio ao choro. Conheces as noites longas, os dias pesados, os sonhos que foram enterrados com dor. Mas também conheces o tempo certo de fazer florescer. Por isso, nesta oração, clamamos: restaura a nossa sorte, ó Deus. Que os que hoje semeiam com lágrimas, em breve possam colher com alegria. Que os que estão andando e chorando não parem no meio do caminho, mas prossigam com fé,
até o dia em que voltarão com os feixes da vitória nas mãos. Fala conosco, Pai. Que cada versículo, cada reflexão e cada palavra deste momento seja como bálsamo para a alma. Que sintamos tua presença real e viva enquanto caminhamos por este salmo. Nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos refletir sobre os versículos do salmo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Há momentos em nossa jornada em que a restauração de Deus é tão poderosa, tão surpreendente, tão transformadora, que parece um sonho. O povo de Israel havia passado pelo exílio, pela dor de estar distante da terra prometida, da presença simbólica do Senhor em Sião. E de repente, quando o impossível aconteceu, a reação foi de pura maravilha. Ficamos como quem sonha. Talvez você esteja esperando por um milagre assim, um recomeço, uma restituição, uma volta por cima. A palavra hoje declara: Deus continua sendo o Deus que restaura a sorte de Sião. Ele ainda surpreende. Ele ainda realiza sonhos que pareciam enterrados. Você consegue crer que aquilo que hoje te faz chorar, um dia será motivo de risos e testemunhos? Não por força, não por mérito, mas por intervenção direta do Deus que transforma cenários. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqui, a Bíblia nos mostra o impacto que a ação de Deus tem na nossa expressão, na nossa fala, no nosso humor, nas nossas emoções. É Deus quem traz riso verdadeiro, não um sorriso disfarçado. É Ele quem muda a atmosfera da nossa vida. Quando o Senhor age, até mesmo nossas palavras mudam. Aquilo que era clamor se transforma em canção. Aquilo que era gemido se torna louvor. Se hoje sua boca está cheia de orações pesadas, confissões tristes ou lamentos silenciosos, não desanime. Há um tempo em que essa mesma boca se encherá de riso e sua língua de júbilo. Deus não esqueceu de você. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. A restauração de Deus em nossas vidas é tão impactante que até as pessoas ao nosso redor percebem. Deus não apenas transforma por dentro, Ele manifesta isso de forma visível. As nações, os vizinhos, os colegas de trabalho, os familiares verão a mão de Deus sobre sua vida. Esse versículo revela um testemunho que não pode ser escondido. O que Deus faz em você será visto por outros. Você se tornará um sinal vivo da fidelidade de Deus, um lembrete para o mundo de que o Senhor ainda age, ainda honra a fé, ainda muda histórias. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aqui há uma virada. O povo reconhece por si mesmo a bondade de Deus. Não é mais apenas o que os outros dizem.
Eles tomam posse do milagre e declaram com os próprios lábios: grandes coisas fez o Senhor por nós. Que lindo seria se hoje, apesar das lutas, você pudesse fazer o mesmo exercício. Olhar para trás e reconhecer, mesmo em meio a lágrimas, Ele esteve comigo. Mesmo quando não entendi, Ele me sustentou. Mesmo sem ver, fui guardado. Grandes coisas Ele fez e por isso posso sorrir. A gratidão abre portas para mais da presença de Deus. Quando reconhecemos, atraímos ainda mais daquilo que Ele quer derramar. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb era uma região desértica em Israel, seca e árida por boa parte do ano. Mas quando vinham as chuvas, as torrentes, aquelas enxurradas rápidas e intensas, faziam a paisagem mudar em questão de horas. Essa oração é um clamor por uma restauração rápida, poderosa, como uma chuva repentina no deserto. Quem ora aqui está dizendo: Senhor, muda o cenário seco da minha vida. Traz vida onde só há poeira. Faz o que só Tu podes fazer. Talvez você esteja vivendo uma estação seca, sem respostas, sem direção, sem ânimo. Clame como o salmista. Restaura, Senhor, como torrentes no Negueb. Deus pode mudar tudo. Em um instante, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse versículo é um dos mais poderosos da Bíblia. Ele valida a dor. Ele reconhece o sofrimento. Mas também traz uma promessa. Quem planta com lágrimas, colhe com alegria. Isso quer dizer que a sua dor não é em vão. Cada oração feita com fé, cada renúncia, cada passo dado mesmo quando o chão parecia sumir, tudo isso está sendo semeado diante de Deus. E a colheita virá com júbilo, não uma alegria qualquer, mas uma que brota das profundezas, do reconhecimento de que Deus não esqueceu da sua fidelidade. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O texto termina com um retrato poderoso. Alguém andando, chorando, mas semeando. Não parou. Não desistiu, continuou plantando, mesmo com o coração em pedaços. Essa pessoa volta, e não volta de mãos vazias, volta com feixes, com resultados, com frutos, com colheita. Isso é fé em ação, continuar mesmo quando tudo diz para parar. Talvez hoje você esteja justamente nesse ponto, andando e chorando. Mas Deus quer te lembrar. Continue semeando, continue orando, continue crendo. Há um retorno glorioso te esperando. Senhor nosso Deus, Deus de restauração, de promessas cumpridas, de milagres inesperados, nós nos achegamos a Ti neste momento com reverência, mas também com esperança. Com lágrimas nos olhos, mas fé no coração. Porque a Tua palavra nos assegura que Tu és especialista em transformar desertos em rios, noites escuras em manhãs radiantes e lágrimas silenciosas em colheitas de alegria.
Pai amado, quantos de nós estamos como o povo de Sião, exaustos, esperando uma virada, um recomeço, precisando ver teu mover. A nossa alma anseia por restauração e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Restaura, Senhor, a nossa sorte como torrentes no Neguebe. Muda o nosso cenário com teu poder. Derrama águas vivas sobre os campos secos da nossa existência. Toca onde tudo parece estagnado. Renova a nossa fé, reacende nossa esperança, levanta os abatidos, fortalece os cansados. Deus, nós declaramos que Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo que restaurou a sorte de Israel é o Deus que age agora por nós. Tu sabes o que temos vivido, nossas perdas, nossos desertos, nossas dores escondidas, mas hoje, em oração, te entregamos tudo, porque confiamos que virá o tempo do riso, do júbilo, do testemunho. Virá a hora em que diremos: grandes coisas fez o Senhor por nós. E mesmo antes que a resposta chegue, nós te louvamos. Mesmo antes que o cenário mude, nós te exaltamos. Porque o Senhor é digno, digno de confiança, digno de adoração, digno de toda honra, mesmo quando os olhos ainda não veem o milagre. E se há alguém aqui, orando comigo, que está chorando enquanto semeia, que o Senhor o fortaleça para continuar, que essa pessoa não pare, não desista, não se entregue ao desânimo, que ela seja lembrada. Aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa promessa é real, viva, poderosa. Essa promessa é para nós. Ensina-nos, Pai, a semear mesmo chorando, a te adorar mesmo cansados, a te buscar mesmo quando tudo diz o contrário, e que em breve possamos voltar com os braços cheios de frutos, testemunhando que Tu és fiel. Obrigado, Senhor, por cada lágrima que Tu recolhes, por cada clamor que Tu escutas, por cada detalhe que Tu estás preparando em silêncio. Cremos em restauração, cremos em colheita, cremos em alegria dobrada depois da dor. Cremos em Ti, Senhor. Oramos assim com fé, com humildade e com gratidão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, que momento precioso vivemos juntos hoje. O Salmo 126 nos ensinou que Deus não apenas restaura histórias, Ele restaura destinos inteiros. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele muda a paisagem do deserto em um jardim frutífero. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque o Espírito Santo está te chamando para crer. Não apenas com a mente, mas com o coração. Você pode ter chorado muito. Pode ter atravessado noites longas, solitárias, injustas. Mas há uma promessa sobre sua vida.
Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Essa colheita está vindo. Ela não depende de circunstâncias ideais, mas do Deus que faz brotar vida onde só havia sequidão. Então, mesmo que as nuvens estejam densas, permaneça semeando. Mesmo que pareça que nada está mudando, continue caminhando. Porque em Cristo, cada lágrima tem valor, e toda semente regada com fé um dia florescerá. Agora eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem falou com você, se essa oração te fortaleceu, inscreva-se no canal O Refúgio do Altíssimo. Aqui, a palavra de Deus é viva, consolo é derramado, e orações sinceras são feitas por você e pela sua família. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e me diga nos comentários qual verso do Salmo 126 mais tocou o seu coração hoje. Você está semeando com lágrimas? Precisa de oração? Compartilhe comigo. Quero orar por você, responder seu comentário, caminhar junto nessa jornada de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um tempo difícil. Você pode ser o canal que Deus vai usar para trazer esperança a alguém hoje. Que a presença de Deus te envolva. Que a restauração do Senhor comece a operar em todas as áreas da sua vida. E que muito em breve você possa declarar com toda força: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Fique firme, creia, louve, porque quem semeia com lágrimas, colherá com gritos de alegria. Até o próximo vídeo, aqui no Refúgio do Altíssimo. Deus te abençoe poderosamente.